Olá, eu tô aqui para conversar com vocês, a convite da Magali, a quem eu agradeço. Vou contar um pouco da minha trajetória e da minha experiência na carreira diplomática. Então, meu nome completo é Elaine Cristina Pereira Gomes, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 38 anos, sou solteira, sou formada em farmácia, sou farmacêutica, também sou técnica em química. Então a minha trajetória profissional passou primeiro pela Petrobras, pelo Centro de Pesquisas da Petrobras, onde eu atuei como técnica em química. Depois, uma breve passagem por uma residência multiprofissional no Hospital Universitário da FRJ. Depois eu trabalhei na Anvisa como servidora, né? E por fim, passando no concurso do Rio Branco, eu cheguei a Itamaraty em 2016. Por que a carreira diplomática? Em princípio, assim, queria dizer que na minha família a gente não conhecia, não sabia nem que existia concurso para ser diplomata. Então, não foi uma decisão que eu tomei desde criança ou desde o ensino médio, né? Foi uma decisão mais tardia, digamos assim. Eu já estava trabalhando no Petrobras, tinha terminado a faculdade. Não surgiam concursos bons para a área de farmácia. Eu sempre quis trabalhar no serviço público, porque desde o ensino médio eu estudei em instituições públicas federais. Eu queria, de fato, retribuir ao Estado todo o investimento que foi feito em mim. Só que não surgiam concursos para a área de farmácia. Eu era estável na Petrobras, só que lá eu tinha um cargo de nível médio. Eu não teria novos desafios lá. Eu ficaria os próximos 30 anos de carreira cuidando dos mesmos temas, fazendo as mesmas análises. Por mais interessantes que fossem, eu queria novos desafios. Como também não surgia nada na minha área de formação, né? A minha irmã, paralelamente a isso, a minha irmã estava estudando para o concurso. Ela é formada em História e ela comentou comigo sobre as aulas do cursinho que eles estudavam lá. E eu fiquei interessada. E ela falou assim, vai lá, assiste umas aulas experimentais. Eu estava um pouco receosa, porque desde o ensino médio eu não tinha uma formação de humanas, né? A minha formação foi toda já voltada especificamente para a área de química e depois para a área de farmácia. Mas quando eu fui assistir às aulas, eu fiquei fascinada pelos temas, fiquei muito interessada, com vontade de estudar, e eu falei assim, nossa, eu acho que vai ser muito interessante estudar isso. Antes disso também, já tinha havido uma coisa que me chamou a atenção na atuação do Itamaraty, que foi a relação que se estabeleceu em Itamaraty, Ministério da Saúde, e todo o trâmite da ONU com relação à quebra de patentes de medicamentos para tratamento do HIV. E eu achei isso muito interessante. Eu achei que poderia contribuir, né, de alguma forma com a minha formação, com esses temas. Então, essa conjuntura de fatores me levou a decidir por seguir a carreira. E aí, frisando novamente, porque também gostei dos temas, eu gostei do que eu ia estudar. Eu acho que para você seguir essa trilha, né, esse caminho do concurso, você tem que gostar do que você está estudando, porque, como no meu caso, nem sempre você vai ser aprovado logo. Isso talvez tome horas da sua vida, horas importantes, né? Então, isso também pesou, certamente, essa curiosidade. E acho que um terceiro fator também é um pouco da minha personalidade. Eu tenho muita curiosidade por várias coisas, vários temas. Então, eu vi nessa possibilidade de trabalhar, de atuar como diplomata, trabalhando no Itamaraty, o encontro com diferentes temas, né? Lidar com esses diferentes temas ao longo da carreira. Dependendo da carreira pública que uma pessoa escolha, ela pode estar fadada a trabalhar para sempre, né? Com os mesmos temas e os mesmos processos. E no Itamaraty não. Pode ser diferente. Você pode, ao longo da carreira, estar sempre nesse lugar de
de estar aprendendo coisas novas e estar com novos desafios. Então foi esse conjunto de coisas que me ajudou a amadurecer essa ideia de que essa seria uma carreira que eu gostaria para a minha vida. Existe um perfil desejável de diplomata? Eu não gostaria de colocar dessa forma, mas pelo meu pouco tempo de carreira, e isso acho que tem que ser levado em conta, observei algumas características que eu acho importantes, né? A pessoa deve estar disposta a ter uma vida nômade, né? Acho que isso é meio óbvio, mas talvez não tanto, né? Se for uma pessoa um pouco apegada, muito apegada à família, ao local, né? Aos locais, talvez essa pessoa ela tenha um pouco de dificuldade. Eu acho que tem que ser uma pessoa dinâmica, proativa, disposta a trabalhar com diferentes temas. Não necessariamente essa pessoa é que é mais aprovada em concursos públicos, né? É o pouco que a gente às vezes observa. Eu trabalho na divisão do pessoal. Então, esse dinamismo é necessário. E uma outra questão é nunca perder a noção de que você, sendo diplomata, você é, antes de tudo, um servidor público, né? E com todos os deveres, né? E as atribuições, as expectativas da sociedade em relação ao seu trabalho e a sua postura. Então, acho que esses são elementos importantes. Não diria que existe um perfil ideal, mas quem ingressa na carreira deve ter em mente todas essas questões. Bem, a próxima pergunta é sobre o métier diplomático, expectativa versus realidade. Então, eu trabalho na divisão do pessoal, é o RH do Itamaraty, digamos assim. Então, não estou trabalhando numa área política, exatamente, mas eu estou gostando. Eu acho que estou tendo a oportunidade de conhecer a instituição por dentro e também de contribuir, porque essa minha experiência anterior na Petrobras e na Anvisa, como, digamos, cliente do RH, né, eu estava do outro lado, como servidora, que era cliente do RH, tanto da Petrobras quanto da Anvisa, me dá uma ideia da expectativa das pessoas, né, e do que a gente pode implementar de melhoria em relação a sistemas, em relação a procedimentos. Então, estou tendo a oportunidade de contribuir dessa forma, de ajudar a modernizar os nossos sistemas. Isso me deixa muito satisfeita. Então, a minha expectativa com relação à atividade política mesmo vai ficar para quando eu for para o exterior. E aí, depois eu respondo essa pergunta. Bom, a próxima pergunta é se eu já pensei em desistir alguma vez. Não ficou claro para mim se é desistir da carreira ou desistir do concurso. Da carreira, não. Devo deixar claro que não, estou satisfeita. E acho que falta muita coisa para acontecer ainda, né? Eu acho que vai ser muito bom. Eu estou bastante satisfeita e com bastante expectativas positivas. Agora, com relação ao concurso, sim, não só pensei em desistir, como eu desisti. No princípio, quando eu comecei a estudar, eu estava trabalhando na Petrobras, e aí percebendo logo, né, que eu não conseguiria avançar nas demais fases do concurso se eu não adquirisse uma quantidade de conteúdo mais sólida. Eu percebi que eu precisava de mais horas de estudo por dia, e trabalhando 40 horas semanais seria complicado. Eu tomei uma decisão difícil, que foi deixar um emprego para o qual eu fiz um concurso, eu tinha estabilidade, eu tinha um bom salário, eu tinha, enfim, uma boa atividade também, eu gostava do meu trabalho. E aí me comprometi comigo mesma de ter algumas restrições financeiras, vendi meu carro, enfim. E, bom, paralelo a isso eu consegui a bolsa do concurso, do Rio Branco, né?
Então eu fiquei estudando alguns anos sem trabalhar, mas também coincidiu esse período com um corte de vagas. Então eu tinha me preparado, digamos, para um nível de competição, mas depois o sarrafo subiu muito alto, muito rápido. E aí eu tive que continuar me preparando, né? Bom, não estava passando na terceira fase, né? Por fim, já estava ali indo para a terceira fase algumas vezes sem passar. E aí em 2013 eu não passei no TPS. E aí foi um balde de água fria, digamos assim, né? Porque você tem que começar sempre do zero. E aí eu fiquei bastante, enfim, decepcionada. Mas nesse ano, em 2013, abriu o concurso da residência da UFRJ e abriu o concurso da Anvisa. Então, em princípio, eu nem queria fazer o concurso da Anvisa, mas, enfim, minha família falou, não, faça, eu já estava desempregada, enfim, né, eu tinha que fazer e buscar renda, né. E aí, passei no concurso da Anvisa. Isso foi muito bom pra mim, pra minha autoestima, enfim. E tendo passado no curso da Anvisa, eu vim pra Brasília, eu sou do Rio, né, como eu disse, vim pra Brasília e estive aqui, fiquei aqui em 2014. Não queria mais o concurso, não quero mais, tô bem, né. Então, em 2014 eu não fiz a prova, eu desisti. Mas logo depois eu fiquei com vontade de estudar de novo. Enfim, de fato eu gostava dos temas, eu gosto, né, dos temas e fiquei com essa perspectiva, né, de ter essa atuação internacional. Na Anvisa eu tentei sondar se haveria alguma possibilidade e percebi muito cedo que uma atividade mais ligada à área internacional, se eu de repente servir em um órgão internacional representando a Anvisa, digamos assim, seria mais pro final da carreira. E eu queria agora, eu queria ter essa oportunidade ainda jovem, e não no final da minha carreira. Então, eu voltei a estudar. Então sim, eu desisti do concurso em 2014. Mas em 2015 eu voltei a estudar. E aí em 2015 ainda não foi o meu ano, mas em 2016 deu tudo certo. O que é mais difícil nessa vida nômade? Então, como eu disse, eu estou lotada na divisão do pessoal. E estou aqui em Brasília, ainda não saí, ainda não fui para o exterior. Então, eu vou dizer, digamos assim, vou responder da perspectiva de alguém que trabalha na área de pessoal, mas que nunca foi para o exterior. Eu, na minha percepção, eu acho que é a questão do lugar, né? O lugar, a sua rede de relações, a sua rede de apoio, né? Essa perda quando a pessoa vai para o exterior, talvez seja o que é mais difícil. Não vou afirmar aqui taxativamente, porque eu nunca passei por isso. E também, mesmo que eu tivesse passado, de cada pessoa tem uma experiência. Mas o que eu percebo das pessoas, das interações com as pessoas, estando na área de pessoal, é essa questão da perda das redes de relações no Brasil e nem sempre a conquista de uma rede de relações no exterior, porque também o período que a pessoa fica nos postos é de 3 anos, nem sempre é uma transitividade ali, né? Nem sempre a pessoa tem tempo para restabelecer esses laços, estabelecer novos laços, digamos assim. E acho que quando estabelece também esses laços, ela está praticamente de partida novamente. Então, acho que isso deve ser um dos pontos mais complicados dessa vida nômade. A próxima pergunta é sobre a minha lotação. Eu, indiretamente, acho que já respondi um pouco sobre isso. Eu estou lotada na divisão do pessoal, que é o RH do Itamaraty. A
a minha rotina lá envolve cuidar de temas da vida funcional dos servidores, né, como férias, licenças de saúde, remoção, lotação, embora não cuide diretamente desse tema, mas enfim, é o tipo de tema do qual nós cuidamos lá na gestão pessoal, frequência. Então a minha atividade é lidar com a vida funcional dos colegas, assegurar que tudo esteja segundo as normas jurídicas, né, a Lei 8.112, a Lei 11.440, que são as normas, o Decreto 93625, enfim, e entre outros outras normas jurídicas que se aplicam aos servidores públicos federais e particularmente aos diplomatas e demais servidores do Serviço Exterior brasileiro. E aí eu não tenho como saber agora para onde eu vou, né? O futuro dirá. Bom, a próxima pergunta é se eu tiver alguma dificuldade na minha preparação para o Rio Branco pelo fato de ser mulher. Olha, não diretamente, mas eu acho que indiretamente sim, quer dizer, tem essas pressões sociais, né? E quando você opta pela carreira diplomática, você corre o risco de não ter uma pessoa que acompanhe você. Na época eu tinha um namorado de longa data, um relacionamento longo, e digamos que a coisa foi, né, um pouco se complicando ao longo do processo, até que nós decidimos que deveríamos terminar. Então tem esse aspecto. Eu acho que a mulher nem sempre pode contar, né, que o companheiro vá acompanhá-la na carreira, que tem todas essas dificuldades relativas à carreira da própria pessoa, né? Ela teria que abrir mão da vida dela aqui no Brasil, o emprego, enfim, tudo. E acho que para a mulher isso pesa mais, né, na sociedade mais machista, né? Então um exemplo disso é que sempre que eu falava sobre isso, né, que eu estava estudando, que eu queria ser diplomata, e a pergunta sempre era, mas e o fulano? E quando a gente via, né, enfim, colegas homens, né, que passam, estão estudando, né, a reação é outra, né, para a companheira. Nossa, que bacana, né, olha, parabéns, você deu a sorte grande, né, tirou a sorte grande. Então tem esse aspecto que eu acho que é um aspecto social e dependendo da pessoa, da mulher, pode ser uma questão psicológica, né? Se a pessoa não trabalhar bem, ela pode de repente se auto-sabotar ou por ter receio de ficar sozinha, não conseguir um companheiro, enfim. Então diretamente eu não tive dificuldades, mas eu entendo que existe uma questão social que pode desincentivar as mulheres a seguirem a carreira diplomática. A próxima pergunta é sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres diplomatas, né, no dia a dia da carreira no Brasil e no mundo. Bom, eu diria que as dificuldades encontradas pelas diplomatas nesse contexto, e também assim, um parêntese, né, lembrando que eu tenho pouco tempo de lotação em Itamaraty, mas eu tenho essa minha experiência pregressa em outros órgãos, né, em outras instituições. Eu acho que as dificuldades encontradas pela mulher, seja uma empresa privada, seja no Itamaraty, seja no Brasil, seja no exterior, são as mesmas, muito próximas. Eu acho que nós temos que nos esforçar mais para que o nosso trabalho seja reconhecido, para que nós sejamos ouvidas, para que nós participemos de reuniões, enfim.
Mas eu acho que isso não é exclusivo da carreira diplomática, como eu estava dizendo. E os avanços são incrementais. Não acredito que haverá, em algum momento, um marco zero em que tudo vai mudar, que tudo, né, enfim, seremos totalmente igualitários no ambiente de trabalho. Eu acho que não. Então, acredito nesses pequenos avanços, pouco a pouco. Nesse sentido, entendo que sim, estamos avançando. Acho que já melhoramos muito desde a década de 60. Obviamente, não podemos nos satisfazer com o que temos hoje. Temos que tentar sempre avançar aos poucos. Então, acho que é um pouco por aí. Avançando, mas talvez um pouco devagar, mas devagar e sempre. A próxima pergunta é se eu fui bolsista e que peso teve a bolsa, qual a relevância da bolsa para minha preparação. Sim, eu fui bolsista. A bolsa foi essencial para minha preparação. Sem a bolsa eu não teria condições de pagar a preparação, aulas particulares bem caras, cursos caros também, pelo menos até eu conseguir um emprego, digamos, de alto padrão, né? A partir do momento que eu me tornei servidora da Anvisa, eu custeei meus próprios estudos, embora não tenha sido fácil. Você manter uma casa em Brasília, enfim, arcar com os custos sozinha e ainda pagar uma preparação que é cara. Então, até eu conseguir ter esse emprego, sim, a bolsa foi essencial para minha formação. Quando eu fazia, aí também tem uma pergunta relativa a como é o processo de seleção da bolsa. O processo de seleção da bolsa mudou. Na época em que eu fui bolsista, nós tínhamos uma prova, era um pouco antes da prova do Rio Branco, e aí nós fazíamos, eram questões do CESP também, na época. Uma prova um pouco menor, menos questões e menos matérias. Tinha português, inglês, história do Brasil e, se eu não me engano, e tinha também, se não me engano, redação oficial. E também tínhamos que fazer uma redação em inglês, uma redação em português, e após a pessoa ser aprovada nessa etapa da prova, ela teria de fazer um relato sobre a sua experiência como afrodescendente e fazer uma proposta de gastos com a bolsa, e tudo isso era levado a uma entrevista em Brasília, com uma banca, para a qual você, né, contava também a sua experiência como afrodescendente e mostrava a sua proposta de estudo, seu planejamento para usar, né? Obviamente você tem que ter um planejamento de um bom uso de um dinheiro público. Então, caso a banca, que tinha representantes se eu não me engano, era um do Rio Branco, um da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial e um do CNPq. Caso a banca achasse que você estava apto, né, e se enquadrava no perfil da bolsa, obviamente, até em questão de renda, em questão de experiência, enfim, como afrodescendente, todas essas questões e a proposta de gastos, você era aprovado. Eu consegui ser aprovada em todas as vezes que eu fiz a bolsa, a prova da bolsa, então eu pude contar sim com esse suporte do Rio Branco e foi essencial para minha preparação, sim. Hoje em dia eu entendo que a bolsa ela é concedida para os afrodescendentes que são aprovados no TPS, mas que não conseguem seguir as próximas etapas do concurso. Então essas pessoas são selecionadas e aí eu entendo que tem uma banca também para a qual eles propõem
o planejamento, né, de gastos dos recursos, e aí essas pessoas são selecionadas para usufruir, enfim, dos estudos custeados pelo Estado. É isso. Então, assim, a bolsa, sim, foi essencial para a minha preparação. Eu sou muito grata ao Rio Branco por isso. A próxima pergunta é sobre a minha experiência pessoal de preparação, né? Por quantos anos eu estudei e como eu organizava meus estudos. Bom, primeiro, quantos anos eu estudei, né? Eu comecei a estudar em 2008, que na verdade eu estava visando a prova da bolsa, porque obviamente não adiantaria para mim eu avançar nas provas do Rio Branco sem ter uma base sólida e sem ter dinheiro para pagar o cursinho, né? As aulas particulares que sejam. Então eu foquei primeiro na prova da bolsa. Em 2008 comecei a estudar a prova da bolsa, fui aprovada na prova da bolsa, não fui mas fiz a do Rio Branco, não fui aprovada. Em 2019 eu fui aprovada e eu não esperava ser aprovada logo. E aí eu já comecei a estudar, uma vez que você, nos moldes antigos, né, que quando você era aprovado na primeira fase, você já começava a se preparar para a segunda e também assistir aulas de terceira fase. E aí foi bastante complexo, porque eu não tinha uma base para fazer as provas de segunda fase nem de terceira fase. A segunda fase, eu tinha muita dificuldade em escrever textos longos, devido à minha formação, que sempre foi de textos basicamente telegráficos e de procedimentos, né? Então, eu não tinha essa habilidade, digamos assim. Então, eu cheguei só até a segunda fase. Na segunda fase eu não passei. Depois, em 2010, eu não passei no TPS. 2011 e 2012 eu fui até a terceira fase. 2012 foi o ano que eu cheguei mais próximo, fiquei muito perto. Em 2013, como eu disse antes, eu não passei no TPS. E aí foi meio que um divisor de águas para mim. Eu desisti do concurso de 2014, não fiz a prova. E depois resolvi tentar novamente em 2015, e a partir de 2015, e fui aprovada em 2016. Com relação à organização dos estudos, foi mudando. Primeiro eu tive que constatar que eu tinha todo esse gap da minha formação para tentar dar conta, né? Eu tinha que suprir isso. Então, e eu acho que isso é muito importante quando a pessoa vai uma pessoa se propõe a estudar para o Itamaraty, para o concurso do Itamaraty, ela saber de onde ela está vindo. Você verá que tem colegas de concurso, né, colegas que estão competindo com você, que eles se prepararam desde praticamente a infância, ou enfim, desde o ensino médio, eles trilharam um caminho que os levaria para isso, e outros que não, outros também que, embora não tenham trilhado um caminho para isso, só estudam, né, tem 12 horas disponíveis ao dia para estudar. E no caso, por exemplo, eu que não tinha formação e também não tinha horas de estudo em princípio, né? Eu tinha 3 horas líquidas de estudo por dia, digamos, enquanto que as pessoas tinham 8, 12, né? Então você tem que ter consciência de onde você está vindo, para você não se frustrar, mas também você ter comprometimento com os seus objetivos. Você tem que estar comprometido com aquele projeto de longo prazo, que em média são 4 anos, mas no meu caso foram mais anos, e é um compromisso, eu diria que um compromisso diário com essa meta de longo prazo, porque sempre tem uma coisa mais interessante para fazer, ou uma coisa mais relaxante. Você tem seus amigos, você tem sua família, você tem seu namorado ou sua namorada, enfim. Então você tem que ter consciência disso. E para mim a primeira abordagem foi essa. Eu comecei primeiro no cursinho achando que aquilo seria suficiente, mas uma vez que eu percebi que não seria suficiente, eu passei a adotar aulas particulares ou com grupos menores de pessoas e com mais conteúdo.
E a bolsa foi essencial para isso, porque eu tive condições de pagar essas aulas, que eram mais caras que as aulas de cursinho, mas que me deram muita bagagem, muito estofo, para eu poder avançar nas próximas fases. Mais especificamente sobre como eu organizava os meus estudos, eu tinha uma tabela dos dias da semana, e para cada dia da semana eu alocava uma matéria e uma quantidade X de horas. E aí um parêntese importante, até 2010, no edital de abertura não tinha quantidade de questões de cada matéria no TPS, na primeira fase. A partir de 2011, a banca começou a divulgar a quantidade de questões. Então isso foi importante para eu poder, digamos, customizar as horas de estudo que eu dedicava para cada matéria. Então, digamos que nos primeiros 6 meses do ano eu fazia uma coisa meio equitativa para cada matéria, ou priorizava a matéria que eu sentia que eu tinha mais dificuldade ou que tinha mais conteúdo a ser contemplado. A partir do segundo semestre eu já formatava essa tabela de horas de estudo para essa proporção de questões no TPS. Então, obviamente, eu dedicava mais horas de estudo a português, depois a inglês e assim sucessivamente. Além disso, quando eu estava no cursinho e depois também aulas online, eu tinha preferência por assistir às aulas à noite e estudar as matérias de manhã. Eu sentia que de manhã rendia mais, minha cabeça estava mais fresca, eu tinha mais condições de absorver, e digamos que no final do dia eu estava mais ali passiva, só corrigindo as questões dos simulados que eu tinha feito, ou tomando notas das aulas. Então essa foi mais ou menos a forma que eu organizei os meus estudos para o Itamaraty, mas isso foi uma conquista ao longo da preparação, né? No início eu não sabia bem como organizar isso. Eu acho que isso você vai vendo ao longo do processo. E vem a próxima pergunta, também se eu mudaria alguma coisa. Sim, hoje em dia eu faria muita coisa diferente se eu estivesse começando a estudar. Geralmente alguém que me pede conselho sobre como se preparar, eu já oriento a pessoa a fazer um caminho diferente do que eu fiz. Primeiro eu procurei esses cursos mais abrangentes, mas e aí também tem uma questão orçamentária, né? Se a pessoa tem condições, eu sugiro que ela procure aulas particulares. Mas, de novo, isso também tem que ser pensado com relação à formação da pessoa, né? A trajetória dela até esse momento em que ela decidiu estudar para o Rio Branco. Se ela já tem uma trajetória em que ela lida com todos esses textos, todos esses temas há muito tempo, ela provavelmente vai poder fazer um curso mais genérico e isso será suficiente para ela. Ou até, quem sabe, estudar sozinha, não sei. Mas para uma pessoa que tenha mais, digamos, itens a serem contemplados, gaps a suprir, eu não recomendo tanto os cursinhos genéricos, sim, professores particulares que te dão mais detalhes e tem um acompanhamento mais personalizado da sua performance. A próxima pergunta é: quais eram os meus maiores medos em relação ao concurso? Olha, medo eu não tinha. Eu acho que quando eu comecei só a estudar para o concurso e eu vi que não estava avançando, né, além da terceira fase, obviamente, não conseguia passar, começou a me afligir a questão de eu estar sem emprego. É uma questão de sobrevivência, né, em relação ao concurso, né. Eu acho que o concurso ele te pega mais pelo desgaste e pelo investimento que você faz, né? Você
Quando a pessoa chega até a terceira ou quarta fase, dependendo da organização que o Rio Branco, enfim, decide que o concurso vai ter, quando você chega até esse momento, você já investiu muito de dinheiro, de tempo, de expectativa. Então, acho que essa é uma questão mais difícil. Mas eu não associo isso, não é medo. Isso é uma questão, é um desgaste e é um investimento que você faz e que quando você não chega até o resultado final, que é a aprovação, você tem uma sensação obviamente, de perda. Eu acho que é um luto, é uma frustração e eu acho que isso deve ser também vivido. Eu acho que você deve se dar um tempo depois que você não passar em alguma fase, sobretudo na última fase, se dá um tempo para você se recuperar, esvaziar a mente e ter condições de retomar e seguir em frente. Se você tem um emprego, aquela coisa, tudo na vida são custos de oportunidade, são trade-offs, você tem uma coisa, não tem outra. Quando você tem um emprego, você tem menos tempo para estudar, mas por outro lado, você tem essa rede de apoio que você sabe que, olha, se não der certo enfim, com o concurso, você não está, enfim, fragilizado financeiramente, enfim, sua vida continua, você pode de repente até marcar férias depois de sair de férias, viajar e relaxar, espairecer, né? Então, medo eu nunca tive, mas tinha essas frustrações ao longo do processo. E aí quando eu recomecei, às vezes que eu recomeçava, né, que eu recomecei do zero, eu ia ganhando confiança aos poucos, então de modo que eu sempre chegava nas provas confiante. Você, obviamente, você tem um nível de ansiedade, que eu acho que é normal, mas acho que tem que ter um nível de ansiedade também, assim, salutar, que te mova, que te estimule, mas que não te paralise. Então, eu sempre chegava nesses momentos confiante, às vezes muito desgastada pelo processo, fisicamente, até emocionalmente, mas confiante, e podendo dar tudo de mim, assim, dar o meu melhor. É isso. Então, medo não, mas alguns desgastes, sim. Bom, a próxima pergunta é sobre como equilibrar a ansiedade e a baixa autoestima que eventualmente surgem ao longo do processo. Bom, aqui vai falar a farmacêutica, tá? Então, 2 dicas muito importantes. Faça exercício físico com regularidade, mesmo que seja 1 hora por dia, 40 minutos, meia hora, mas faça com regularidade e pegue sol. Isso vai fazer com que vocês produzam serotoninas e endorfinas naturais e vão melhorar o humor de vocês e vão ajudar vocês a enfrentarem todas essas dificuldades ao longo do processo. Se for o caso, a pessoa tiver condições financeiras e tiver tempo, fazer um tratamento com algum psicólogo talvez também ajude. Eu acho que é um pouco por aí. Como eu falei antes, eu acho que a ansiedade ela faz parte do processo, ela não pode te paralisar, então se observe, né? Isso é uma coisa que te paralisa. E com relação à baixa autoestima, eu acho que essa é uma coisa que eu falei aqui antes, que eu acho que é muito importante. Tenha consciência da sua trajetória, de onde você está vindo. Não se compare com uma pessoa que tem teve muito mais condições ao longo da vida dela de se preparar para esse concurso do que você. Então, tenha essa consciência de onde você está e do que falta para você chegar a atingir o seu objetivo. Não é para você se auto-justificar e ficar, enfim, não tenho condições, então não vou chegar, então eu vou ficar aqui. Não. Você ter consciência de que você vai precisar fazer mais. Mas não é por isso que você é menor do que ninguém. Muito pelo contrário. Você vai ter que ter uma força e suprir um gap, provavelmente um tempo muito mais curto.
em condições mais adversas. Então tenha consciência disso, para você não se comparar com as outras pessoas, se compare com você mesmo, com o seu desempenho do ano anterior. Isso é o mais importante, é você ter consciência da sua evolução ao longo dos anos, ao longo do processo, e não se comparar com as outras pessoas, porque isso é receita da frustração, entendeu? Então se compare com você mesmo e tenha essas boas práticas. Faça exercício físico, pegue sol. Se você for uma pessoa religiosa, enfim, mantenha a sua religião, se isso te faz bem, te faz saudável. Enfim, se for o caso de ir ao psicólogo, vá ao psicólogo. Enfim, se cuide. Mas não deixe de fazer exercício físico, de pegar sol e de não se comparar com os outros. Se compare com você mesmo, com a sua trajetória, tendo sempre ela em mente. A próxima pergunta é se fazer cursinho é essencial. Eu não diria que é essencial até um certo momento, digamos assim. Até a terceira fase, eu diria que não é essencial, dependendo da sua trajetória, obviamente, como eu tenho falado desde o início aqui, ao responder as perguntas. Pode ser que você já tenha tido uma trajetória em que você pôde se preparar, você fez um curso de RI, você fez, sei lá, um mestrado e estudou no exterior e tudo mais, e você pode estudar sozinho, ou pode estudar só com os professores particulares para os pontos do edital nos quais você não tem tanta experiência. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você ter uma formação na área de humanas e conseguir ali aproveitar bem a rotina dos cursinhos, as aulas, fechamentos, simulados, e avançar, né, e seguir e ter um bom desempenho. Agora eu diria que a partir da terceira fase é estratégico você fazer aulas nos cursinhos. Por quê? Os professores dos cursinhos, eles estudam a banca, estudam as questões que já caíram no concurso, as questões prováveis, o que está sendo debatido no momento, coisa que você individualmente não vai ter tempo para fazer. Não rola, você não vai ter tempo para fazer isso, deixa os professores fazerem isso por você. Então, esses professores vão estar fazendo isso, e muito provavelmente eles vão sugerir questões de terceira fase para treinamento que podem cair na prova. E aí imagina, se você não fez esse simulado, se você não deparou especificamente, minuciosamente com esse tema, você não sabe ele a fundo, digamos assim, e todas as pessoas que estão no cursinho fizeram essa questão, sabem esse tema bem, sabem responder uma questão sobre esse tema, então você vai ficar em desvantagem. Então eu digo que é importante fazer o cursinho a partir da terceira fase, ou quarta fase, dependendo de como, né, a fase das provas discursivas, né, das questões discursivas, porque é o mínimo, né? As questões que o cursinho passar nos simulados digamos que é uma linha base para todo mundo, e a partir dali, dessa linha base, é que você vai ter que mostrar para a banca que você merece ser aprovado, que a sua questão está no nível desejado, seja com relação ao conteúdo, forma, se você vai colocar algo a mais do que os demais candidatos. Então eu digo que a partir da terceira fase eu recomendo sim que se faça cursinhos. Geralmente são cursos menores, não vão ter a duração ali da preparação até a data da prova. Então eu recomendo sim que se faça cursinho a partir dessa etapa, e antes dessa etapa vai depender da trajetória de cada um, não tem uma resposta pronta. Com relação à bibliografia ideal, também não tem uma resposta pronta, né? O que eu recomendo, isso em complementação também à minha resposta sobre a minha organização dos estudos, leia o edital com atenção. Né, tem todos aqueles tópicos das matérias, né, dos itens que vão cair, provavelmente podem cair de cada matéria. Saiba aqueles temas a fundo,
nas biografias procure esses temas. Se você for uma pessoa que não tem também nenhuma base, nenhum conhecimento, nenhum conhecido, talvez seja importante você ter uma ou outra aula no cursinho para você também circular entre as pessoas e começar a ter essas referências. Porque os cursinhos também têm uma bibliografia básica, digamos. Às vezes tem muita coisa ali que não é necessária, mas é bom você entrar em contato com esses autores, por exemplo. Então, bibliografia ideal não existe. E acho que o Rio Branco também se esforça para que o concurso não fique algo automatizado. Então, acho que nunca haverá uma bibliografia ideal. Sugiro que alguém que queira alguma orientação entre em contato com diplomatas. Hoje em dia, nas redes sociais, tem muitos, né, dedicados e são muito solícitos. Se a pessoa tiver dúvida, quiser alguma orientação, a pessoa pode dar algum norte, né? E eu sugiro essa abordagem para ter um pouco de noção de biografia. Mas eu acho que no final você vai ter também que aproveitar esses contatos que você vai ter nas aulas presenciais ou online, agora principalmente online nessa época de pandemia, para trocar essas informações com os colegas de preparação. Eu consegui muitas dicas de professores que foram muito importantes para minha preparação com esses colegas, com essas trocas com os colegas no cursinho, por exemplo. Quer dizer, o cursinho ele não serviu para me suprir, mas ele foi, digamos assim, me deu uma pincelada geral para eu ter noção até do que eu não sabia, do que eu precisava estudar, e também me colocou em contato com esses colegas que foram me dando dicas de professores particulares que me ajudaram muito na minha preparação. Enfim, no final fizeram de fato a diferença. É isso. Então, finalizando, eu queria agradecer a Magali mais uma vez pela oportunidade e espero ter respondido, enfim, ter esclarecido as dúvidas. Fui aqui totalmente, enfim, honesta e baseada na minha experiência. Então, espero ter contribuído e desejo boa sorte a todos e bons estudos. Sigam todos bem.